Uma boa noite a todos que estão aí participando dessa live, um bate-papo hoje sobre o livro Renovação da Mente. A gente fez um vídeo no sábado, o vídeo está na página da Livraria Portão, do Facebook e também no YouTube. E ali naquele vídeo a gente falava um pouco sobre as características de Jesus, enquanto uma mente perfeita, né? E todos os exemplos, assim, e os momentos que ele passou, e de como ele reagia, e como ele ensinava, né? E como era rica a vida dele, e o jeito que ele lidava com as coisas. Então, a maneira com que Jesus olhava o mundo é algo que a gente tem muito para aprender, né? Hoje a gente vai tratar um pouco diferente, assim, a gente vai falar mais daqueles que se aproximaram então de Cristo e como tiveram as suas mentes renovadas. Assim como eu e você hoje, né, a gente pode ter um processo de desenvolvimento de potencial, mudando a nossa ótica, o nosso jeito de olhar as coisas. E não porque eu esteja errado, mas porque sempre existe um espaço para a gente melhorar e para a gente ser aperfeiçoado. Eu lembro de um exemplo assim muito rico que foi de Lázaro não, perdão, de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos muito corrupto, né? Ele roubava muitos valores e teve uma ocasião que ele teve um encontro com Jesus. E depois desse encontro, ele mudou totalmente a perspectiva dele. E ele disse que tudo que ele tinha roubado ele ia restituir 4 vezes mais, e a partir dali ele passou a ter uma nova vida. Outra pessoa também foi Paulo, né, trazendo 2 exemplos bíblicos agora. Paulo, ele perseguia os cristãos, ele era um fariseu, e ele lutava por essa causa, e a igreja primitiva era uma ameaça para o judaísmo, perdão. E teve um momento que ele se encontrou então com Jesus e mudou o ponto de vista dele. E foram poucos dias e ele passou então a ser um defensor das ideias, do posicionamento e do objetivo que Jesus tinha. Então, como pode assim a gente ser transformado, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de viver principalmente. E muito desses gatilhos estão na nossa mente. A mente, como a gente falou, ela influencia as nossas vontades e ela influencia as nossas emoções. E eu já queria começar esse bate-papo de hoje pedindo para que vocês deixassem aqui os comentários, para que vocês deixassem aqui as suas dúvidas também, enquanto a gente vai fazendo o bate-papo, né, dessa live. Pode deixar o comentário, deixe suas dúvidas, a gente vai estar lendo tudo isso depois, no momento que a gente vai fazer a leitura dos comentários, ok? Eu queria então apresentar para vocês, fazer participar da sala aqui, o nosso amigo e irmão e presbítero na cidade de Santos, São Paulo, nosso querido Diego Reginato. Ele é empreendedor lá na cidade de São Paulo, ele é consultor na área do sono também. Aqueles que tiverem dúvidas e necessidades em relação ao sono, deixe os comentários depois e o Diego vai estar entrando em contato também. E eu brincava assim, como é que eu apresento o Diego? Eu brinquei com ele, é o marido da Wanda, né? Então, Diego, seja muito bem-vindo aí, boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aí. Obrigado pelo convite. Legal. Então, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, né, que é a mente humana, sobre a ótica da fé cristã, porque a mente humana ela vem sendo estudada há muitos anos. E a gente hoje, então, vai levar o nosso bate-papo em cima desse livro aqui, que é o Renovação da Mente.
É um livro da editora Vento Sul e é um livro muito rico, assim, quando a gente fala de desenvolvimento de potencial. A gente falava há pouco, assim, que a falta de informação na nossa vida pode nos levar por caminhos perigosos, né? Eu creio que todo mundo aqui conhece a história do Titanic. Se ele soubesse que tinha um iceberg ali na frente, ele teria tomado uma decisão diferente, né? E então eu queria passar a palavra para o Diego, para ele trazer para nós assim um pouquinho daquilo que ele recebeu através desse livro, Renovação da Mente. Bacana, Júnior. Já faz alguns anos assim que a gente acessou pela primeira vez os materiais da editora Vento Sul, e eu lembro que eu fui muito impactado assim com o conteúdo desses livros, né? O Renovação da Mente foi um material que gerou um impacto muito forte na minha vida, principalmente no início da minha caminhada com Cristo. Eu estava cursando administração de empresas, estava trabalhando num banco privado aí, uma instituição financeira. Então, acessava muitas pessoas, assim, do ponto de vista administrativo, né? E convivendo nesse ambiente universitário de estudo, de leituras, de conhecimentos. E quando eu vi a forma como a editora Vento Sul traz o conhecimento espiritual, o conhecimento bíblico, que tem até uma parte um pouquinho mística, assim, né? Algumas pessoas chegam a comentar assim, que quem lê a Bíblia fica meio louco, né? E então tem muitos comentários, né? Tem muitas coisas erradas em religiões de maneira geral. Então é um assunto assim até certo ponto polêmico e complicado de se falar sobre isso, né? E a editora Vento Sul veio com um conteúdo assim muito rico para esclarecer muitas coisas, para simplificar e ver que existe uma mensagem central, né, na Bíblia, que é a revelação que Deus tem para cada um de nós como um propósito de vida, que é um código que vai se decifrando dentro da gente, né? E a renovação da mente, ela é fundamental assim na nossa compreensão, porque a mente, ela é o centro de comando da nossa vida, né? Que nem você falou do Titanic, de um navio. Quando a gente fala da mente humana, me remete a um quadro de comando. Aí você imaginar um navio do tamanho de um Titanic. Aqui na cidade de Santos, a gente vê muito as embarcações tanto de carga, navios transatlânticos chegando e saindo, né? E tem um canal bem próximo aqui a uma rua, uma avenida, um calçadão. Então a gente vê bem de perto mesmo, né? Tanto os cargueiros quanto os navios de cruzeiros. E a gente vê aquelas embarcações gigantes assim, né? São toneladas que estão ali. E tudo aquilo é governado por uma sala de comando, um quadro de comando, onde o capitão ali vai determinar todas as diretrizes, né, e fazer os cuidados, os comandos para que a embarcação cumpra com o destino dela. E a mente do homem, para mim, remete isso, né? Nós, como homens, nós temos um potencial incrível. Nós somos capazes de realizar coisas incríveis. Deus colocou dentro do homem dons, potencial, capacidade, né? São heranças que nós ganhamos de Deus. Só que muitas coisas, esse potencial todo, esses dons, eles ficam ali amortecidos porque a mente, ela está cauterizada. Ela foi doutrinada de uma forma alheia à vontade de Deus. Ela foi escravizada, um ensino opressor que escravizou o homem pelo lado de dentro. Então, para não errar, a pessoa nem tenta. Então, a pessoa lá, ela tem um dom de música, mas ela fica com vergonha de ser julgada,
o que as pessoas vão falar, como é que eu vou viver de música, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar a minha casa, e aquela pessoa nunca vai botar para fora aquele dom, e nunca vai se sentir realizada, e nunca vai impactar as pessoas com aquele dom, porque Deus quer fazer uma obra através do dom daquela pessoa. E assim vários exemplos. Deus chama pessoas para serem professores, e aí a mente da pessoa pensa, ser professor hoje é ser louco, né? O aluno bate nos professores, eu não vou ser professor nunca. Então, uma mente escrava, cauterizada, ela condiciona os fatores externos e naturais para tomar suas decisões. E a renovação da mente, esse livro, abre uma janela assim, para a gente compreender as decisões que a gente toma sobre a nossa vida de outra ótica, né? Deus, ele diz que ele quer, tem um versículo central que está escrito na carta a Romanos, lá no capítulo 12, no versículo 2, para mim ele é o centro desse livro, né? A coluna vertebral do livro, e lá diz que Deus quer que nós tenhamos uma renovação na nossa mente. Então, o que é essa renovação? É eu renovar, porque a minha mente cauterizada, ela não produz nada para Deus e nem produz nada para mim mesmo. Ela simplesmente me deixa numa vida aprisionada pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, todas essas coisas aí que a gente nem vai tocar, nem vai aprofundar isso, né? E quando a gente renova, a gente vai voltar à intenção original de Deus com a criatura. E aí a gente vai ser livre na mente, a gente vai ser liberto aqui. E aí a gente vai tomar decisões que vão transformar a nossa vida. Então ele é um livro, é uma literatura com um potencial de dar um chacoalhão assim na nossa vida, que foi o que fez comigo a primeira vez que eu acessei. Eu fiquei assim maravilhado com as coisas que eu li dentro desse livro. Maravilha, Diego. Sabe que é uma palavra que diz que a gente não pode se conformar com as coisas do jeito que estão. Então, como é rico isso, né? Da gente sempre estar atento assim que algo pode mudar, algo pode melhorar. E Deus, ele nos deu a oportunidade da vida e ele tem um objetivo que a gente seja produtivo, né? Que a gente possa render frutos através da nossa vida. Até tem uma amiga nossa que fala que a gente não veio aqui só para fazer peso, né? Que a gente tem sim objetivos a serem cumpridos aqui. A gente tem como cooperar. E o jeito que a gente enxerga o mundo, ele muitas vezes nos atrapalha o nosso rendimento, que nem tu estava falando, né? E o que eu costumo usar, assim, o óculos que a gente usa para ver o mundo, tem um óculos que atrapalha muito a gente, que é o óculos do egoísmo. A gente aprendeu a olhar muito para nós só, né? A gente olha para nossa condição, a gente se compara aos outros e a gente acaba puxando sempre o assado, né, para o nosso lado. E o egoísmo, ele é o pior dos óculos, porque a gente fica muito limitado a olhar só para nós. E um conselho assim que Deus nos traz para a gente sair dessa condição, olha só como os conselhos são perfeitos, né? Deus entende que a gente é egoísta, né, por natureza. E ele diz assim, olha, um caminho bom é assim, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu mudo o meu ponto de vista, quando eu passo a olhar para o próximo, eu consigo ser muito mais produtivo do que olhando só para mim. Só que o mundo nos enredou, que nem você estava falando, sistema de educação secular, né? Nos colocou a olhar só para nós. Mas quando eu olho para o próximo, quando eu olho para ser um cooperador do próximo, de uma sociedade, de um objetivo, a gente consegue ser muito mais produtivo. A gente se descola de nós mesmos e a gente passa a fazer diferença fora. E isso é muito interessante. Só que, para a gente dar esse passo, parece que a gente precisa reeditar a nossa mente, né? Que é um dos capítulos do livro também, a reedição da mente. Como é que eu vejo o mesmo fato sob uma nova perspectiva?
né? E isso eu queria deixar também para tu discorrer um pouco aí, Diego. Tem um versículo lá em Mateus 22, versículo 29, Evangelho de Mateus, né? Que diz assim, ó, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, como que a gente faz o processo de renovação da nossa mente, né? É conhecendo as Escrituras. O conhecimento das Escrituras vai produzir esse processo de renovação da nossa mente. E aí vem o processo de reeditar, né? Que ele se resume basicamente em dois pontos, né? Mas antes de falar desses dois pontos, a gente precisa entender que esse processo que Deus faz de renovação da nossa mente, esse processo que Deus faz de transformação, ele não vai fazer a gente esquecer as experiências que a gente teve, ou os aprendizados que a gente teve, ou os traumas que a gente teve. A gente não vai esquecer, mas a gente vai lembrar deles como fatos históricos, como passagens que aconteceram na nossa vida. E essas passagens que aconteceram não nos agridem mais, porque nós vamos estar conectados com Deus e Deus vai ter nos curado, vai ter nos transformado, vai ter ressignificado a experiência que a gente teve. Então, de repente, uma pessoa lá, é muito comum, né, Júnior, a gente acaba atendendo muitas pessoas como presbítero e participando da história dessas pessoas. E a gente vê muitas queixas em relação ao pai e à mãe, né? Tem muita cobrança por falhas paternas e maternas. Ah, meu pai saiu de casa, ah, meu pai bebia, ah, minha mãe só queria saber das amigas dela e me deixava em casa. E aí são 200 histórias diferentes que a gente vê nesse sentido. Aí a pessoa fica ressentida, magoada, traumatizada, de acordo com a experiência que ela teve. Mas aí Deus colocou um versículo na Bíblia que diz assim, ó, mesmo se a tua mãe e o teu pai te desamparar, eu jamais vou te desamparar. E aí a gente vai olhar para aquela experiência com outros olhos. E Deus fala assim, ó, honra teu pai e tua mãe. E Deus fala assim que a gente precisa a, a não julgar, a perdoar, a amar. E aí eu vou entender que o meu pai e a mamãe, eles fizeram o melhor que eles podiam pela minha vida. E ao invés de criticar, julgar, cobrar, acusar, condenar, eu passo a compreender, eu passo a perdoar. De repente eu vou até querer saber como foi a história da infância dos meus pais, que talvez eu não sei. Talvez eu não sei tudo que eles passaram para poder me dar aquilo que eu desprezei. Então esse processo, ele é tão maravilhoso da renovação da mente que ele vai aprofundando em áreas da nossa vida que vai nos libertando, vai nos transformando. Então, a primeira coisa, os dois pontos, né, do reeditar a mente que o livro fala, o primeiro deles é exercitar a arte da dúvida. Como assim? Eu vejo que, às vezes, a pessoa ela diz assim, não, eu estou bem. A minha fé é tal, eu acredito em tal coisa, e eu vivo assim, e eu estou certo, né, uma prepotência, assim, uma arrogância, assim, daquele jeito que não está aberta a conversar. Mas eu começo a observar a vida daquela pessoa, está com depressão, está com crise de pânico, está com ansiedade, vive com medo, às vezes está com vício, e a pessoa diz que está bem. Então são defesas que a pessoa usa e ela não se dá conta que a mente dela está completamente fechada. Então o que é duvidar? É colocar em xeque as coisas que eu acredito. Será que é desse jeito? Será que é dessa forma? Júnior, uma das coisas que eu mais gostei no Ministério Menorá, logo que eu cheguei, no início a gente é auxiliado por pessoas mais maduras na fé, né? Para a gente poder entender melhor as coisas e se situar, a gente é acolhido por essas pessoas. E quem me acolheu logo que eu cheguei foi o Luciano de Moraes, que hoje está em Chapecó. E ele me ensinou as coisas. E um ensinamento que foi fantástico é assim, ó, tudo que tu ouvir aqui, Diego, quando tu chegar em casa, tu vai conversar com Deus sobre esse assunto.
Tu vai orar, que a oração é uma conversa com Deus, e tu vai pedir para Deus se aquele assunto é daquele jeito. E tudo que tu me ouvir falando aqui, depois tu vai pedir para Deus se é desse jeito ou não. E as dúvidas que tu tem, tu vai pedir para Deus. Eu vou te ajudar no que for possível agora no início. Só que o teu contato tem que ser direto com Deus. Júnior, isso é uma renovação completa da mente. Porque a minha mente foi inculcada e educada a ir me confessar com o padre. Aí lá falar, né, dos meus pecados. Aí de repente eu vi que a Bíblia diz que eu tenho que me confessar para Deus. Eu até tenho que me confessar uns para os outros os pecados, né? Mas esse é um processo. Mas primeiro, o meu contato é direto com Deus, não tem um atravessador. E aí lá em Hebreus fala, né? Tem ousadia, intrepidez e vai direto no cara. Vai lá e fala com Deus. Porque a tua dúvida. E as primeiras experiências que eu tive nesse sentido é algo indescritível. Se eu for falar aqui, as pessoas vão dizer assim, isso aí bebeu alguma coisa. Não pode estar certo. Porque é uma coisa difícil de explicar com palavras essa experiência. Mas se eu não duvidar, não colocar em xeque as coisas que eu acredito da forma que eu acredito, eu nunca vou me abrir para o novo. Quando eu fecho e eu sou desse jeito e eu não mudo, eu fico bitolado, eu fico fechado e eu não me abro para um conhecimento maior. E aí a minha mente ela fica aprisionada em uma metragem de 2x2. E Deus quer dar áreas abertas para nós, territórios abertos de revelação, de novidade, porque esse versículo de Romanos 12:2, que aí é o segundo processo da reedição, primeiro é duvidar dos conceitos que eu tenho. E o segundo é experimentar os princípios divinos. É colocar em xeque aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que se eu perdoar os meus ofensores, eu vou ter paz? É isso que a Bíblia diz. Então eu vou experimentar. Eu vou perdoar todo mundo. Júnior, uma das experiências assim que me deu um choque na cabeça, era um versículo que diz assim, ó, orai e abençoai pelos que vos perseguem. Eu digo, como assim? Quer dizer que eu vou ter que abençoar aqueles que eu quero matar? Aqueles que eu gostaria de ver, né, bem longe, eu vou ter que interceder e abençoar a vida deles. O que eu gostaria para mim, eu vou pedir para eles. É isso aí. Meu Deus do céu. Só que eu vou experimentar. E é libertador. É libertador. A gente fica mais leve, a paz toma conta do coração da gente. É um sentimento assim, é difícil de explicar o que acontece dentro da gente quando a gente pratica aquilo que Deus orienta através da passagem. Então a minha mente, ela nunca mais vai querer ser do jeito velho. Nunca mais, é que nem Einstein falou, né? Uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais volta ao formato original. Depois que eu conheci esses princípios bíblicos, comecei a viver por eles e aplicar eles, não tem mais como retroceder. Nem que eu queira. É impossível. E eu me empolgo aqui dele falar, né, Júnior? E o tempo vai. Coisa boa, isso aí, Diego. Não, enquanto tu falava assim, eu visualizava duas zonas, né? A zona de conforto, que é terrível, e a zona de orgulho também. E as duas ficam muito, quase que no mesmo lugar, né? A zona de conforto, a minha vida tá assim, e tá bom assim, segue o baile, né? Eu não quero experimentar nada diferente, porque isso vai, toda mudança dá trabalho. E a zona de orgulho também, porque quando eu sei tudo, a gente falava pouco, né? Eu não me abro para novos ensinamentos e muito menos eu me abro para me achegar em alguém mais maduro para receber algum conselho, né? Então, cara, sei lá, eu vou olhar vídeo escondido para ver se eu recebo algum conselho, mas eu nunca vou chegar na presença de alguém, olha, tu me ajuda? Olha, realmente eu tenho a aprender contigo, né? Então, como o orgulho, né, que está junto ali com o egoísmo, nos impede da gente crescer, nos impede da gente avançar, da gente ter essas novidades de vida, né?
Deus, ele diz que tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para nós, mas isso só vai acontecer quando a nossa mente for renovada, né? Então, ao invés de eu me vingar, eu vou orar e abençoar. E todo o ensinamento de Jesus e o próprio Cristo, né, vivendo na Terra, ele chocou a humanidade porque ele veio confrontar diretamente a mente de todo ser humano. Ele veio estabelecer um novo padrão, e tanto é que a era foi dividida, né, em antes de Cristo e depois de Cristo, de tamanho foi o impacto desse homem, né? E hoje a Isso, gente crê que e ele se é o tu nosso for, Senhor e nosso Salvador. Vai lá, Diego. se tu for ver, Júnior, isso que tu falou agora, né? Me lembrou aquela passagem ali, onde Jesus confrontou com os fariseus. E eles diziam assim, mas a gente é filho de Abraão. E Jesus disse, mas se vocês fossem filho de Abraão, vocês iam saber quem eu sou. E aí Jesus disse assim, ó, a minha carne é verdadeira comida. Eu sou o pão que desceu o pão vivo que desceu do céu. E eles diziam assim, mas como que esse aí diz que ele é comida? Aí lá para Nicodemos, ele disse assim, ó, se tu não nascer de novo, tu não vai ver o reino de Deus. E ele disse assim, mas como que eu, velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Então tu nota que a Bíblia, ela está repleta, Jesus, que nem tu falou agora, ele confrontou diretamente a mente das pessoas religiosas, que eram pessoas que conheciam as escrituras sagradas, que estavam dentro das igrejas, né? Então, olha como é importante nós renovarmos a nossa mente, até mesmo estando dentro de uma igreja. Exatamente. Principalmente, né? Principalmente, porque se a gente está ligado a uma igreja, dentro de uma igreja, como tu falou, é porque, no mínimo, uma coisa ainda nos falta, né? Então, todo dia a gente precisa buscar uma renovação mental para gente ser aperfeiçoado. Agora a gente chegou ao momento de ler aqui os comentários, né? Eu vou dar uma espiada aqui, vamos ver se alguém deixou alguma pergunta. Então, aqui o Cleimar botou, deixa eu ver se eu consigo colocar ali na live, ó. O Cleimar colocou o Glória, né? Uma boa noite aí, o Cleimar. A Silvia Moraes, Deus abençoe, irmão Júnior, Deus abençoe, Silvia, um abraço. A Rúbia, boa noite, a Rúbia é minha esposa, né? Ela tá aí ajudando a gente na divulgação e torcendo também, né? E também recebendo toda essa riqueza aí de compartilhar. A Milene Marques, que bênção falar deste material. É maravilhoso. Quem puder, garanta o seu. Isso aí, Milene. Milene já conhece, né? Muito bom. Paulo e Tânia Strebe, ô glórias. Deus abençoe. Um monte de mãozinhas. A Clarice, boa noite a todos os irmãos. Aqui a Silvia Moraes. Irmãos, que maravilha esse tema. Estou num momento muito delicado da minha vida, onde preciso vigiar a minha mente para que o enganador não venha me dominar. Muito bom me alimentar com ele, partilhar com esse partilhar dos irmãos. Silvia, Deus te abençoe e te fortaleça aí nesse momento, tá? Deus fala com você, aqui, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Então aí, ó, grande chance de renovação da mente com essas palavras. Nara Machado, Deus abençoe o programa. Nadir Lemertz, Deus abençoe. Nadir, que é a minha mãe. Obrigado, mãe, por estar aí ligada. Nara Machado, Deus abençoe. Adriana Franco, boa noite, Deus abençoe.
A Inês Vargas também, boa noite Inês. A Milene Marques, muito rica esta live. Que legal, Milene, que está gostando. A Rúbia, que maravilha, essas palavras renovam a nossa mente. É verdade. Gustavo Cavalheiro, boa noite, irmãos amados. Boa noite, Gustavo. Elizabeth Dornelles, meu Deus, que tremendo, glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe, Elizabeth. Gustavo Cavalheiro, amém. Se mencionou uma amiga dele. A Jujung mandou aqui o seu boa noite. A Liberaci Prates mandando seu glória a Deus. E Rode, me perdoa a pronúncia, Nicoline também mandou seu boa noite. Então, a gente fica muito agradecido aqui das participações, mas não acabou ainda. A gente tem ainda mais um compartilhar aqui. Diego, no vídeo de sábado, a gente falava sobre a mente de Jesus ser uma mente de professor. E isso era fantástico, né? Ele sempre conseguia tirar um caldo para ensinar coisas. Ele fazia os milagres dele, né? E ele sempre ensinava, ele fazia e sempre trazia um ensinamento junto, né? Não era só pelo milagre, mas sim pela transformação do comportamento das pessoas. Esse era o foco dele, né? Que a gente fosse sempre transformado. Então, a gente ter uma mente de aprendiz, isso também é muito rico. A gente estar aberto, que nem a gente falava, né? A gente vai ficar bastante em cima desse tema, porque a gente renova a mente quando a gente está aberto. E quando a gente escuta uma nova notícia, aí muda tudo, né? Por exemplo, tu escutou a notícia hoje que vai chover. Muda o que tu vai levar para o teu dia, né? Tu vai levar uma proteção aí para essa chuva, tu vai estar preparado. Então, eu queria ler alguns capítulos aqui, o título dos capítulos, né? Que eles são muito interessantes, ó. Tem um deles, A Mente Natural é um Caos. Tem o Reeditar, que a gente comentou. As Tentações. Renovação. Tem um título aqui muito interessante, que é Davi versus Anão. A gente conhece Davi e Golias, né, o gigante. Aqui, Davi versus Anão. Então, a gente já deixa curioso, assim, né? Opressão traz preguiça. A ira é uma escolha. E um deles aqui muito interessante também é humildade versus orgulho. Então, são só pelos títulos assim dos capítulos já mostra a riqueza desse livro, assim, ele instiga demais a nossa transformação. E esse livro, ele passeia por vários assuntos assim, e eu conversando com o Diego aqui antes, a gente falava de alguns pilares para a renovação da mente. Eu queria deixar para o Diego, então, compartilhar com a gente assim esses pilares, né? Sabe que estava ouvindo aí, Júnior, o teu compartilhar e vendo também a saudação dos irmãos aí que estão nos acompanhando, né? As pessoas, né, também estão aí nos acompanhando. E recentemente eu tenho estudado um pouquinho sobre a neurociência, né? O que alguns estudos recentes do que a ciência prova sobre a questão da mente humana. E algo que me chamou muita atenção é que mais de 90% das decisões que nós tomamos e os comportamentos que a gente tem, eles não são conscientes, eles são inconscientes. Apenas 10% dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, elas são conscientes. E tudo que eu estudo, assim, fora da palavra, eu sempre comparo com os ensinamentos, que é a minha peneira, né? Se passa no que a Bíblia fala, eu recebo. Se não passa, eu simplesmente desprezo e sigo para a próxima. Só que tem um versículo que diz assim, eu não compreendo o meu próprio modo de agir.
Porque eu não faço aquilo que eu quero. E eu acabo fazendo aquilo que eu não quero, aquilo que eu detesto, porque aquilo me domina. E nesse processo da renovação da mente que a gente está falando, é muito importante ficar um princípio, um pilar assim bem estancado assim, que a renovação é pela palavra. É o conhecimento da palavra de Deus que vai renovar, porque Jesus certa vez ele disse assim, ó, as palavras que eu digo para vocês, elas são espírito e elas são vida. Então, toda vez que qualquer pessoa se dedicar a estudar, a meditar, a orar na palavra, ele vai ter um processo de renovação da mente e esse espírito e essa vida da palavra vai lá nas memórias inconscientes. Então, a real transformação de vida é quando a pessoa não faz força para aplicar o princípio divino. Ela não se esforça, naturalmente ela faz. Então a pessoa ela era acostumada a fazer uma fofoca, fazer um comentário negativo em relação às pessoas. Aí ela começa a participar das reuniões de grupos familiares, ler os materiais da editora Vento Sul. Daqui a pouco ela não consegue mais. Ela vai fofocar, trava. Ela se sente mal, ela se sente desconfortável. Daqui a pouco ela está numa roda de fofoca que estão detonando uma terceira pessoa que não está ali. Ela começa a dar um mal-estar e ela quer sair daquela rodinha. Porque ela diz que coisa feia, a gente está aqui, nós falando mal, a gente se julga que pessoas boas e estamos aqui detonando a pessoa que nem está aqui para se defender. Que cruel isso. Só que antes ela participava disso e ela não se dava conta. Então, porque hoje a gente não tem mais Jesus, que nem tu falaste, né? Jesus é um manancial infindável de princípios, de vida. Estudar a vida de Jesus é fantástico, é fantástico. Detalhadamente, o comportamento dele, a gente vai entender o que é um homem com uma mente renovada. Só que hoje a gente não tem mais ele para conversar. Não tem, vamos lá para Jerusalém, ver se ele está lá num templo, sentado lá. Não está. Hoje, ele deixou a Bíblia e deixou uma unção interior. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, ou quando eu estou orando, conectado com Deus, eu estou renovando a minha mente e eu estou recebendo essa vida nova, essa natureza. E esses três pilares que o livro fala, né, dessa natureza divina da mente renovada, é o caráter. É um caráter imutável. O livro associa o caráter a uma estátua. E ele diz assim, ó, vai até a praça da tua cidade e olha lá uma estátua. Ela não muda se está fazendo chuva ou está fazendo sol. Ela fica firme. Só que aquela estátua ali, ela não é construída no estalar de dedos. Ela teve todo um processo que ela levou para ser construída. Então, uma mente firme, ela precisa ser construída dia após dia. O segundo é a autodisciplina, que é o domínio próprio. Então, entra a parte do se negar. Eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que é correto. Eu não vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que tem que fazer. E o terceiro é integridade. É intenção pura, é pureza. É fazer as coisas de maneira correta, mas sem intenção, sem manipulação, sem segundas ideias, segundos interesses. Isso nós somos como natureza humana sem Cristo, mestres, né? Sempre tem um interesse, uma vontade, sempre tem, eu vou dizer aqui para ganhar ali e tal. Jesus não tinha isso. Jesus não tinha. Então essa parte, né, é tremendo a gente falar sobre esse assunto, né, Júnior? Legal, Diego. Legal, muito bom poder compartilhar contigo sobre esse livro. E agora então a gente vai indo para o fim do nosso bate-papo. Eu quero ler mais alguns comentários que o pessoal deixou. A Viviane colocou aqui, Mariana, olha que legal. Então, obrigado aí por estar divulgando. Aí tem aqui Jacivá, perdão a pronúncia aí. Marcos 4,14, o semeador semeia a palavra. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.
Amém. O Gustavo Cavalheiro também compartilhando com mais pessoas. A Milene Marques. Hoje estava estudando A Cura Interior e o primeiro capítulo falou muito do que o Diego falou agora. Ó, que legal. E aqui o Gustavo Cavalheiro também compartilhando, né? Que legal, fico muito feliz, assim, agradeço a todos que estiveram ligados nessa live, que a intenção, né, é a gente despertar aqui uma curiosidade e uma vontade de todos acessarem esse livro. É um livro muito rico, é um livro que pode trazer muitos benefícios, né, para a tua vida em relação a olhar o mundo sob uma nova perspectiva. Ainda mais agora que o mundo está feio, né? Então a gente olha para um mundão aí com crise, com questões de pandemia, né? Tá tudo ficando mais difícil e através desse livro a gente consegue olhar isso com bons olhos e entender saídas, né, para esse momento tão delicado também, porque se tem uma coisa que os ensinamentos de Deus nos trazem, é um caminho. Ele mesmo disse, né, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente precisa de um caminho, vamos dar essa oportunidade para Jesus, né? Tu vê quão rico é a questão do livro, né? Porque a gente sabe que Jesus hoje, Cristo é Espírito, mas ele entende a nossa fraqueza e ele precisava deixar alguma coisa assim para a gente entender melhor. E ele deixou um livro. Então, o carinho que a gente tem pela literatura, né? Porque foi o meio que Deus encontrou para deixar os ensinamentos dele, né? Tanto os registros históricos quanto os caminhos para a gente se aproximar dele e para a gente poder desfrutar dessa nova vida, né? Vivendo os conselhos e os princípios do Senhor. Então, é muito bom assim esse trabalho com essas literaturas. A Livraria Portão trabalha com os livros, principalmente da editora Vento Sul. E eu queria mais uma vez, então, agradecer a todos que estiveram ligados. Queria o Diego, mandar um abraço aí para a Wanda, para o Pietro, para o Levi. Hoje eles não ficaram fazendo molecagem aí na volta, né? Eu combinei com os meus, combinei com o Pedro e com o Murilo também. Eles, ó, segura aí que o papai hoje tem um compromisso. Diego, deixa um espaço aí para tu dar o teu tchau. Para mim foi muito bom assim rever esse livro, né? Rever esses assuntos. Ele não é um livro para ser lido, ele é um material para ser estudado, né? Tem que ser olhado pelo menos umas 3 vezes e de tempo em tempo, né? Ler, depois de um tempo ler de novo, fazer anotações, porque ele tem muitas e muitas riquezas. E teve uma parte assim que ele disse, estava escrito que Deus, ele não nos chamou para a gente ser miserável, pobre, cego e nu, né? Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para liberar muito poder e autoridade sobre a nossa vida. Só que nós temos uma natureza humana que foi forjada resistente à mudança, resistente à novidade. A gente se acostuma muito fácil, né? Então, assim, que quem está nos acompanhando possa abrir uma cunha, assim, abrir uma lacuna para começar um processo de renovação. É difícil no início, precisa, às vezes, de ajuda, precisa de um amigo, às vezes tem que ler o livro em 2. Diz, ó, tu começa aí, eu começo aqui. E vamos se ajudar um ao outro, né? Às vezes é necessário estar num grupo, não importa o que eu tenho que fazer, mas te desafia, te enfrenta e faz o que tem que ser feito. Você vai ver que a recompensa, ela é incrível. Ela é incrível. Depois que a gente passa a ponte e enxerga um novo horizonte, um mundo novo, é uma vida sem regresso. A gente não consegue mais voltar. Então, que Deus abençoe ricamente a todo mundo que está até nesse horário um pouquinho avançado já do dia, acompanhando a gente, tá junto, que Deus possa recompensar, dar uma noite de sono abençoada aí,
e abrir portas sobre a vida de todos nós que estamos aqui, né? Que nós não conseguimos abrir, mas que Deus vem abrir, porque Ele diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Isso aí, Diego. Muito obrigado de novo. E todos vocês que estiveram aí com a gente. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite. E sábado a gente vai estar lançando, então, o próximo livro da semana. E terça-feira que vem, às 9 horas, a gente volta aqui com um bate-papo. Sempre assim, muito rico, muito dinâmico, né? Sobre os materiais. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, Diego. Tchau, Deus abençoe.